Deixa eu ser bem direto com você. Se eu te falar para investir R$ 100 todos os meses, o que vem na sua cabeça? Bom, para muita gente, ou parece pouco demais, ou já começa a apertar no bolso. E repara numa coisa, essas duas reações mostram um mesmo ponto. O problema não é o valor, é a forma como a gente olha para esses R$ 100. Porque quando eles são bem usados, não é só o dinheiro que muda. Muda a forma como você pensa, como você decide e até mesmo como que você consome. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Muita gente acha que investir é coisa para quem tem muito dinheiro. Mas patrimônio não nasce grande. Ele nasce organizado. R$ 100 não resolvem a sua vida. Isso é verdade. Mas eles fazem uma coisa muito importante. Eles criam consciência financeira. E quando a consciência muda, todo o resto muda junto. E é por isso que o primeiro investimento nem é em um produto, é em um hábito. O hábito de investir. Quando você separa R$ 100 todos os meses para poder investir, algo começa a mudar. E não é só no dinheiro, é em você. Você começa a se pagar primeiro, antes do lazer, antes do impulso, antes daquele gasto automático que no fim do mês nem faz diferença. No começo, isso até incomoda um pouco, mas com o tempo vira consciência. Esse simples ato já te coloca em outro nível. Quem investe com constância não ganha só rendimento, mas passa a respeitar o próprio dinheiro. E depois que o hábito existe, vem a pergunta natural. Tá, mas e agora? Aonde que eu coloco esse dinheiro? E é aqui que muita gente erra. Não por falta de dinheiro, mas por falta de conhecimento. Por isso, o segundo investimento é a educação financeira. R$ 100 em conhecimento não são para você ficar rico, são para você errar menos. Com R$ 100, você consegue um livro que muda a sua visão, um curso básico para você entender o funcionamento do mercado, ou até mesmo uma ferramenta para organizar o seu dinheiro. E esse tipo de investimentos evita erros que custariam anos da sua vida. Você aprende a diferença entre investir e especular, renda fixa e renda variável, o retorno e o risco. Isso não te deixa rico amanhã, mas te impede de jogar dinheiro fora por falta de entendimento. E tem um ponto muito importante aqui. Educação financeira não precisa começar pagando caro. Existe um investimento que custa R$ 0, que é acompanhar conteúdos que te ensinam a pensar melhor sobre dinheiro. Seguir alguém que não promete milagre, mas explica o processo do jeito certo. Aqui no canal, tudo que eu ensino segue essa lógica. Sem atalho, sem promessa fácil e com visão de longo prazo. Quanto mais você aprende, menos você erra. E quando você começa a aprender, uma coisa fica muito clara. Não dá para começar sem base. Antes de buscar um retorno alto, você precisa de estrutura. E é por isso que o próximo passo é a renda fixa. Com R$ 100, você já começa a sentir o dinheiro trabalhando. Tesouro Selic, CDB simples, liquidez diária. Aqui não tem emoção, tem estrutura. E se você ainda não sabe como que esses investimentos realmente funcionam, eu tenho vídeos aqui no canal que eu explico tudo, passo a passo para você entender como começar e acompanhar o desempenho do seu dinheiro. Você aprende a investir, a monitorar, a ter paciência. Sem base, qualquer estrutura não se sustenta. Com o tempo, a curiosidade aparece. Você começa a olhar para a renda variável. E é aqui que quase ninguém fala do que realmente acontece. Quando você começa a investir em ações ou em fundos imobiliários, as sensações vêm. No início dá um pouco de medo. Você vê o número subir, descer, vê aquela oscilação na tela, mas depois de um tempo, alguma coisa muda. Você começa a ver o dinheiro ganhando forma. Uma ação, um FII, depois 2, depois 3, e aí isso daí começa a te animar. Você começa a pensar, e se eu colocar mais um pouco? Mas não por ganância, mas por visão. E é aqui que o efeito do tempo começa a ficar real.
quando você mantém os R$ 100 todos os meses, mesmo com as pequenas oscilações da renda variável, alguma coisa interessante acontece. Olha só, em 2 anos você investiu R$ 2.400, mas o valor não é mais só isso. Ele vai virar algo perto de R$ 2.600 a R$ 2.700. Mas não porque você colocou mais dinheiro, mas porque o tempo e a constância começaram a trabalhar juntos. E é aqui que muita gente começa a entender de verdade o que são os juros compostos. Não é mágica, é repetição mais o tempo. E quando você vê isso acontecendo, mesmo que seja devagar, a vontade não é parar, é continuar. E é exatamente isso que prepara você para o próximo passo. Pensar no destino de cada real gasto e usar cada decisão como parte do seu crescimento. E junto com isso, vem uma mudança importante. O seu consumo muda. Antes, você gastava sem pensar. Agora, antes de gastar, vem um pensamento. Esse dinheiro poderia virar mais uma ação, mais um FII, mais um pedaço do meu futuro. Cada gasto passa por um filtro. E não é parar de viver, é escolher melhor suas decisões. R$ 100 investidos todos os meses não mudam só o saldo, mudam o seu comportamento. Você começa a planejar, priorizar, a pensar no longo prazo. E isso vale muito mais do que qualquer rentabilidade. E depois dessa mudança, é normal você pensar: e se eu conseguisse investir mais? E é aí que entra o próximo ponto, a renda extra. Com R$ 100, você pode testar algumas ideias. Talvez uma ferramenta, um curso básico ou até mesmo um pequeno projeto. Renda extra não substitui os investimentos, mas acelera o processo. Quem só investe, cresce. E quem investe e gera renda, cresce muito mais rápido. E depois de tudo isso, uma coisa fica muito clara. Investir não é sobre um mês bom, ou sobre sorte, ou até mesmo sobre acertos isolados. Investir é sobre repetição, sobre decisões pequenas, tomadas do jeito certo, todos os meses, por muito tempo. E é essa constância que leva você para o último investimento, que é a mentalidade de longo prazo. Aqui está o verdadeiro retorno. Você para de buscar atalhos e entende que dinheiro é consequência de decisões repetidas. R$ 100 bem investidos todos os meses treinam a sua mente para pensar grande sem agir no impulso. Agora a verdade final. R$ 100 não vão te deixar rico. Mas a pessoa que surge quando você começa a investir, essa sim muda de vida. O dinheiro é só o começo. O maior retorno acontece aqui dentro. Se você consegue investir R$ 100 todos os meses, ótimo. Se você ainda não consegue, esse vídeo te mostra o caminho. Começa com o que dá, mas começa. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. E se você conhece alguém que também quer começar a investir, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Abraço!